Deus é bom, e o tempo todo. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de primeira carta, 1 Samuel, carta não, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, será a nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Confesso que eu estava com saudade dos irmãos, né? Semana passada nós estivemos ali em Porto Velho, na sexta, no sábado, no domingo, tivemos a 24ª AGO da Convenção Batista Nacional, tivemos a eleição também, a manutenção do pastor presidente Alberto, continua sendo o presidente da convenção, foi eleito para mais 3 anos, louvado seja Deus, amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga escola bíblica. Aí, ó, alguns irmãos não acharam, mas os irmãos que acharam, deixa aí aberto. Antes de ler o nosso texto propriamente, né, eu quero ler um texto com os irmãos, e nós vamos começar a pregação hoje, e nós vamos continuar pregando domingo que vem, mas especificamente nós vamos estar então entrando dentro do texto que eu quero ler com vocês. Não é a nossa meditação de hoje, tá? Mas ele diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11: e com engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do espírito do erro, ou algumas traduções, o espírito do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça, né? Agora, propriamente voltando para o nosso texto, né? 1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto dos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Amém? Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós, a igreja, o presente século, o presente momento, nós temos vivido um período muito difícil. Nós temos vivido um período de muitos inversão de valores. Hoje, assim, né, os mais antigos aí, né, os mais antigos vão dizer assim, que mundo louco e doido que nós estamos vivendo hoje. E não é diferente quando nós olhamos então para a palavra do Senhor, e a palavra fala, né, o engano da injustiça. Nós vivemos um período de muita injustiça, um período aonde as pessoas, elas não têm amado a verdade. A pergunta que nos faz assim, será que nós amamos a verdade? Será que nós queremos a verdade de fato? Porque muitas vezes parece que queremos viver uma ilusão, queremos viver uma mentira, para não lidar com a realidade, para não lidar com a verdade. E a palavra fala, né, não acolher o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo Deus lhes manda o espírito do erro, ou o espírito enganador, porque não deram crédito à verdade, mas, né, deram crédito à mentira. E como a mentira nos nossos dias, ela circula com roupas de verdade. E a gente assim, escolhe a verdade que a gente quer acreditar. A verdade depende de quem eu estou ouvindo, se eu gosto ou não gosto, se faz sentido, se não faz sentido. Então, mesmo debaixo de fatos, diante
de coisas que estão diante dos nossos olhos, as pessoas preferem não acreditar, porque a verdade depende de quem está falando. A verdade depende se eu gosto ou não gosto. Se eu gosto da pessoa, eu pego isso para mim, se eu não gosto, eu descarto. Com a palavra de Deus, parece que é a mesma coisa. Eu olho da palavra do Senhor e vejo assim, porções que eu gosto e porções que eu não gosto. Então, é um período muito difícil, onde você ser verdadeiro, você corre o risco de ser cancelado. Aonde você ser verdadeiro, corre o risco de você ter a igreja esvaziada. Porque as pessoas hoje estão procurando mestres que querem ouvir, e hoje você abre a internet, você pode ouvir qualquer tipo de pregação ao seu gosto, né? Você abre lá, tem um cardápio, onde você escolhe o que você quer ouvir, como ouvir, que tipo de palavra que você quer ouvir, que tipo de pastor você quer ouvir, que tipo de palavra que vai afagar o teu coração. Então hoje, falar a verdade, e é difícil, porque hoje você ofende, então as pessoas vivem, e é por isso que nós estamos vivendo esse espírito do erro, nós estamos vivendo esse espírito do anticristo. Nós vamos estar falando melhor sobre isso, né? Sobre esse espírito de engano que estão em todos os lugares da sociedade. E quando então nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e aí voltando então, entrando propriamente, nós vamos ver que vemos aqui algo que o Senhor nos fala, e vivemos uma época que nós nos iludimos muito, irmão, pelo resultado. Hoje nós estamos procurando performance. Quanto maior a performance, nós estamos atrás de métodos que deem certos, e não importa o meio, se der resultado está tudo bem. E hoje aplaudimos muito, e nós estamos sempre em busca de novidades, que muitas vezes essas novidades elas vão nos prejudicar lá na frente. Os mais antigos aí vão lembrar, né, que quando nós íamos comprar um refrigerante, nós tínhamos as vasilhas de vidro, né? Não vou pedir para você levantar a mão para não te entregar, né? O casco, né? É casco? Tinha que levar os cascos, então nós tínhamos uns lugares lá, assim, né, na casa. Então o que acontecia, né? Então você tinha que pegar esses cascos, você tinha que ir até a mercearia, e você tinha que levar o litro vazio para receber o litro cheio, senão você pagava mais caro. E aí o que aconteceu? Deram então uma ideia fabulosa, que era então, agora, as garrafas PETs. As garrafas o quê? Descartáveis. Então quando isso surgiu, foi uma grande novidade para nós, sim ou não? Ia ter mais espaço dentro de casa, não precisava mais levar, porque era um transtorno. Mas com o passar dos anos, isso se tornou o quê? Um problema. E que problema! Hoje, é uma das coisas que mais polui o meio ambiente, são as garrafas descartáveis. Então tem coisas, irmão, que parecem solução, que naquele primeiro momento parecem ser boas, mas isso vai custar um preço muito grande lá na frente. E nós estamos vivendo uma época de muita novidade, que não se para pensar. Onde o algoritmo tem entregado performance. Quanto mais a performance for boa, mais não leve em conta se a pessoa é um bom profissional. Se ela faz uma dancinha, se ela faz um negocinho, ela é boa. Milhões de seguidores, mas às vezes o profissional que é dedicado, que estudou, que não tem essa performance, é deixado de lado. É uma crise que nós estamos vivendo. Espíritos enganadores.
Quando nós olhamos então para a palavra do Senhor, e ele diz: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender de gorduras é melhor do que atender às gorduras de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, obstinação é como idolatria, culto, ídolo do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou para que não sejais reis. Então, olhando para esse texto, o que nós vamos ver? Vemos o quê? Um rei que foi ungido por Deus, que foi separado por Deus, que começou o seu caminho certo, que começou a sua trajetória, e ele foi ungido pelo Senhor. Deus erra, gente? Sim ou não? Deus não erra. Saul era escolhido de Deus, sim ou não? Sim, escolhido de Deus. Ele não só foi escolhido, como ele foi ungido para ser rei. Mas isso nos traz uma lição que melhor do que começar certo, é terminar certo. É por isso que o Provérbios vai dizer, né, que o fim é melhor que o começo. Importante começar certo, sim, mas melhor do que começar certo é terminar certo, porque muitos começam certos e terminam em ruínas. Por isso que a palavra do Senhor fala que há caminhos que parecem certos para o homem, mas o seu final é final de morte. Então, quando nós vemos e observamos uma sociedade que se move por aparência, uma sociedade que se move o quê? Por resultados. Vemos uma sociedade que se move pela performance. Então, quanto maior a performance, melhor será o resultado. Mas olhando a palavra do Senhor, o Senhor nos fala para não nos movermos por aparência, para não nos movermos por performance. Porque o povo de Deus, ele é guiado pela obediência. Então, nós estamos aí olhando como resultado propriamente, olhamos as pessoas vivendo os resultados, mas nós precisamos viver e entender que não é os resultados que avaliam a nossa vida, não é a performance que dá o aval de Deus, mas porque a nossa vida ela é avalizada por princípios. Princípios não se mudam, mesmo em detrimento do resultado, princípio não se muda. Nós somos movidos à obediência, ainda que essa obediência não nos leve ao lugar que nós queremos, mas nos leve ao lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Então, muitas vezes nós olhamos, a nossa vida está tendo resultado, e aí a gente fala assim, poxa, se está tendo resultado, Deus está aprovando. Se eu estou tendo uma performance alta, é porque Deus está me aprovando. Então, se está dando certo, é porque Deus está comigo. Nem sempre, irmãos, porque está dando certo, Deus está com você. Nem tudo aquilo que o homem aplaude, o céu está aplaudindo. Nem tudo aquilo que é sucesso aos olhos humanos, é sucesso diante dos olhos de Deus. Então, irmãos, nem toda porta que se abre é porta de Deus. E nem toda porta que se fecha é o diabo que fechou. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor tem a chave de Davi nas tuas mãos, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E tem portas que Deus fecha para nos preservar. E às vezes a gente não entende, às vezes isso traz dor, porque a gente fala, não é possível, porque Deus é um Deus que fala não. É um Deus que fala sim, mas é um Deus que também fala não, e falar não hoje nós vivemos a era que tudo tem que falar sim. As pessoas hoje, elas têm que se maquiar, têm que falar o que o outro quer ouvir, o que o outro precisa, né, não necessariamente o que precisa ouvir. Quero te falar em nome do Senhor Jesus, tenha amigos que falem aquilo que você precisa ouvir.
Toma cuidado com todo aquele que só diz sim, porque este não ama a sua vida. Então nem sempre o resultado, irmãos, significa a aprovação de Deus. E Saul era um homem que começou certo, é um homem que andou no caminho do Senhor, mas ele passou a se mover por resultados e se justificar por performance, por resultado, mas não por obediência. A lição é: não se mova por resultado, se mova por obediência. Saul, ele era ungido de Deus, ele tinha uma conduta reta, e aí, irmãos, eu tenho uma grande dificuldade, de verdade, quando esses modismos, esses movimentos que acontecem na igreja, e aí a gente tem que parar de ser menino, agitado de um lado para o outro, levado por vento e roda de doutrina, e porque é muito mais fácil você manter uma igreja por movimento do que por princípios. E aí, a gente quer dar uma sacudida, Deus vai derramar uma unção nova na igreja. Mas a Bíblia não fala de uma unção nova. A Bíblia fala assim, a unção que recebeste, esta é que permanece. Se essa unção que recebemos é essa que permanece, por que eu preciso de uma unção nova? E essa unção é que nos ensina, essa unção é que quebra o jugo, essa unção que nos direciona, essa unção que nos capacita na casa do Senhor. Então, se nós não permanecemos na unção, por que nós queremos uma unção nova? Então, Saul foi ungido por Deus, e nós somos ungidos por Deus, amém? Nós temos uma unção que permanece, amém? Então, o Senhor enviou para ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel, pois agora atenta para a palavra do Senhor. Então, além de sermos ungidos pelo Senhor, nós temos que estar atentos a quem? A palavra de quem? A palavra do Senhor. Então, é a palavra do Senhor que nós vamos estar atentos. Então, o Senhor agora fala a Samuel: não te ungiu o Senhor sobre Israel, sobre ele? O Senhor agora, além de ungir, o Senhor agora instrui o caminho. A palavra do Senhor, ela é instrução, ela é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Em Salmos vai dizer: instruir-te-ei no caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então agora há uma instrução na qual nós devemos andar, há uma instrução na qual nós devemos caminhar. Então não apenas a unção, mas agora a instrução do Senhor, e o Senhor agora instrui Saul a andar no caminho. Enviou-te o Senhor a este caminho, então há um caminho para ser caminhado. Ele vai e diz assim: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Mas olha só, então quando Saul, ele vai provando, porque ele tem a unção de Deus, porque ele tem a instrução de Deus, Saul vai experimentando a vitória, Saul vai derrotando os inimigos, Saul então vai experimentando o quê? O sabor da vitória, e como é bom experimentar a vitória. E junto com a vitória vem a aclamação do povo, vem o afago do povo. E todos nós, irmãos, de alguma forma, irmãos, nós queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E hoje nós vivemos um mundo onde todo mundo quer ter seus 15 minutos de fama, todo mundo quer ter o seu momento de destaque, o seu momento de ser conhecido. Então, às vezes, nessa ânsia, a gente começa até certo, mas vai se desviando no caminho do Senhor. Então quando Saul, ele vai experimentando as vitórias, e o povo vai aclamando o nome dele, o coração dele vai se enchendo. Vai se enchendo. Nada mais é perigoso, irmãos, do que quando você chega onde você quer chegar.
Porque quando você chega, até você chegar onde você quer chegar, você luta, você batalha, você fica a noite sem dormir. Se tiver que jejuar, você jejua. Se tiver que fazer campanha de oração, você faz campanha de oração. Se tiver que buscar o Senhor, você busca até conseguir. Quando você consegue, o que acontece? Normalmente vem o quê? O relaxamento. E nesse relaxamento, irmãos, né? O pessoal já dando risada, né? Atingi o peso que eu quis. Pronto. Aí o que acontece? Não, vou comer aqui, vou comer ali. Daqui a pouco você perdeu, porque perdeu o foco. Então por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos estar com os nossos olhos constantemente no Senhor. Então Saul começa a tirar os olhos do Senhor e começa a ter os olhos no resultado, começa a ter os olhos na performance. Aparentemente, ele vai usar os resultados como justificativa diante de Deus. Os resultados respaldavam, entre aspas, os feitos de Saul. Então a palavra do Senhor vai dizer assim: então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, desde fronte do Egito, tomou vivo o ágape do rei dos amalequitas, porém o povo destruiu a fio da espada. E aí, quando nós olhamos para esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você: a obediência de Saul foi integral ou foi parcial? Mas ele não era ungido de Deus? Ele não foi ungido pelo Senhor, ele não foi escolhido pelo Senhor. Os resultados nos respaldavam os feitos em nome do Senhor. Mas a obediência, irmãos, de Saul começou a ser parcial. E quantos de nós começamos certo no caminho do Senhor? E quantos de nós, irmãos, porque aparentemente a nossa vida está indo tudo muito bem, está tudo caminhando muito bem, mas a nossa obediência, ela é naquilo que a gente quer. Eu pego o que eu quero e desprezo o que eu não quero. Quantos de nós, irmãos, será que a nossa obediência ela é total? Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo ungidos pelo Senhor, mesmo sendo escolhidos pelo Senhor, será que a nossa obediência ela é total? Porque muitas vezes nós tiramos aquilo que nós não queremos. Gostamos de certos textos, de outros textos nós não gostamos. Mas a obediência de Saul foi parcial. E Saul, mesmo diante do confrontamento, ele começou o quê? A se justificar. E quantas vezes, irmãos, nós queremos nos justificar diante de Deus com as nossas atitudes? E a gente fala: não, Senhor, mas eu fiz isso de boa intenção. Não, Senhor, mas eu fiz isso com as melhores intenções. Como diz um ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Quantas coisas que aparentemente parecem bom para nós, e nós vamos olhar e a gente às vezes quer se enganar a nós mesmos. E é tão interessante, irmãos, nesses anos todos, quando alguém senta comigo para conversar, e ele fala assim: ó, Deus falou comigo. Na hora que ele fala Deus falou comigo, eu falo amém, irmão. Em outras palavras, se Deus falou com ele, quem sou eu para dizer que Deus não falou? Não é? Mas Deus falou comigo. E eu falo: então, irmão, se Deus falou com você, quem sou eu na fila do pão? Se Deus falou com você. E aí a pessoa fala: não, mas eu vou jejuar, eu vou orar. Porque ela fala: não, eu vou impressionar a Deus. Deixa eu te falar, não tem nada que eu e você faça para impressionar a Deus. Os maiores sacrifícios que você acha que você pode fazer não irão impressionar a Deus. E quando Saul começa a experimentar a vitória, o povo fica ovacionando o nome dele, porque havia uma ordem de Deus. Havia uma ordem de Deus, mas quem Saul ouviu? Quando Deus dá uma ordem, a mim, a você, a quem nós vamos ouvir?
Porque o Senhor falou assim para Saul: olha, vai agora, fere os amalequitas, destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás o homem, a mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, jumentos, camelos e jumentos. A quem Saul ouviu? A Deus, o povo ou a ele mesmo? Já reparou que quando nós queremos, nós sabemos que tem uma pessoa que vai contrariar, a gente sabe quem vai contrariar a nossa vontade, a nossa opinião. E normalmente a gente procura as pessoas que vão apoiar a nossa ideia. Ou às vezes, irmãos, estamos tão cheios de nós, que nós só queremos ouvir aquilo que nós mesmos queremos ouvir a nós mesmos. Respondeu Saul: os amaleques os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas, o boi, o melhor designado para destruir e para oferecer ao Senhor em Gigal. Então, irmãos, deixa eu te falar qual era a ordem do Senhor: destruir tudo. Mas olha que linguagem espiritual. Mas olha só, não, a gente fez como o Senhor falou, nós fizemos como o Senhor falou, mas nós aqui, nós poupamos o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Olha que linguagem espiritual. Mas foi o que o Senhor mandou? O Senhor mandou sacrificar? Não. Com as melhores das intenções, mas o Senhor mandou sacrificar? Não, mas olha, eu estou sacrificando para o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Quantas coisas, irmãos, nós estamos fazendo o que Deus não mandou a gente fazer. E é por isso que muitas vezes nós estamos cansados, é por isso que muitas vezes nós estamos frustrados, é por isso que muitas vezes estamos vivendo até num ambiente da igreja, um ambiente religioso, mas muitas vezes nós não estamos plenamente satisfeitos, mas estamos o quê? Sobrecarregados, porque estamos fazendo o que Deus nunca mandou a gente fazer. E aí, o que a gente fala? Vamos fazer uma linguagem espiritual, vamos sacrificar, porque tem que sacrificar. Aí, irmãos, é mais fácil apelar para o movimento, é mais fácil apelar para a performance. Aí eu vou falar: não, a igreja está muito parada, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha do tudo ou nada. Traz aqui sua chave, traz aqui a chave da sua casa, traz aqui a chave do teu carro, traz aqui, dá uma oferta aqui, você precisa sacrificar. Aí a igreja o quê? Lota. Enche, porque precisa ter performance, porque olha só, eu estou sacrificando tudo para Deus, mas no fundo, sabe o que é, irmãos? É para nós mesmos, porque no fundo eu quero sacrificar para ganhar mais, para ter mais, porque eu estou com interesse por trás daquilo. Saul não era diferente. Qual era a motivação por trás do coração de Saul? Saul estava cheio de intenções, e muitas vezes, irmão, chega um pessoal e fala assim: pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu não sei o quê. Hoje, irmãos, eu entendo, estou nesse lugar agora. Quando eu era mais novo, eu chegava para o pastor e falava: pastor, estou com mais ideia aí, pastor. Estou com umas ideias. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí o pastor falava: não, agora não, deixa isso aí. Aí eu falava assim: esse pastor não está entendendo a visão de Deus. E hoje, irmão, está cheio de gente com boas intenções, ideias boas na igreja. Mas a pergunta é bíblico? Tem princípio bíblico? Aí agora eles falam: esse pastor aí, meu Deus, não é de Deus não. Tudo que eu faço, ele... Saul estava mais preocupado, irmãos, de estar bem na fita com o povo. Olha o que Saul vai dizer: olha, eu pequei. Aparentemente parece que Saul, ele reconhece que transgrediu o mandamento do Senhor, as suas palavras, porque temia o povo. Quantos de nós, irmãos,
estamos em certos ambientes, estamos muito mais preocupados em ficar bem na fita com as pessoas do nosso núcleo do que nos posicionar como cristão. Porque nos posicionar vai custar amizade, vai custar certas mesas, vai custar certos lugares. E muitas vezes nós temos vergonha. Chega lá na escola, você vai se posicionar. Época de festa junina é agora, né? Na faculdade, você vai se posicionar quando começar as atléticas. A festa do direito aqui é do indireito. É umas festas que eu não sei como é que um crente consegue. Você vai se posicionar lá? Porque isso vai te custar. Ah, que careta, que chato, que quadrado. Mas às vezes a gente, para ficar bem, a gente cede. Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Saul estava mais preocupado com o que o povo ia achar dele. Eu estou mais preocupado que o meu vizinho vai achar de mim, eu estou mais preocupado que o fulano vai achar de mim. Honestamente, irmãos, será que nós estamos preocupados com o que Deus está pensando de nós? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus de fato conhece o nosso coração, de fato Deus conhece a nossa mente. E eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Você gostaria que as pessoas conhecessem o seu coração? Então nós estamos preocupados com a nossa aparência. Nada contra, né? Cuidar da aparência, tem que cuidar mesmo, irmão. Inclusive lá na reunião, né, dos pastores, a convenção pegou no pé dos pastores. Falou, ó, pastor que não faz exercício vai ter que fazer exercício. E mandou assim se manifestar, quem fazia e quem não fazia. Então, irmãos, né, levei uma ensaboada e falou assim, ó, já que se você não tem coragem, se compromete na frente da igreja. Eu falei, aí não, pastor, aí não, Deus, aí eu vou ter que fazer, né, Mas hoje nós estamos muito mais preocupados com a aparência do que com o nosso interior. Hoje nós estamos cuidando tanto da aparência, mas como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso interior? O que Deus acha do meu e do seu interior? Então Saul estava mais preocupado com ele mesmo do que com a obediência. E ele vai até usar linguagens espirituais, ele vai usar a justificativa, ele fala, pois rogo, perdoa o meu pecado. Olha só que linguagem espiritual, volta comigo para que eu adore ao Senhor. Aí ele fala assim, então disse Saul, pequei, mas honra-me agora, diante dos anciões e do meu povo, diante de Israel, volta comigo. No final das contas ele não estava nem aí com o que Deus estava achando, com o pecado dele. Ele estava se importando o quê? Em manter a aparência. Deus, irmãos, nos chama a nós tirarmos as nossas máscaras. Porque somente um coração contrito, somente um coração compungido, somente um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Então, Saul, ele estava enganando quem, irmãos? Ele estava enganando a si mesmo. E quantas pessoas estão na igreja enganando a si mesmo? Aí eu vou lá na igreja porque eu sou um bom cristão. Não, porque eu sou um bom religioso. E acha que vir na igreja te torna um bom cristão. Não, é bom que você venha, mas não te torna um cristão verdadeiro. Porque se vir à igreja tornar-se alguém crente, essas cadeiras são mais crentes que nós. Esse púlpito é mais crente do que eu. Mas frequentar a igreja não te torna verdadeiro. Porque o que nos torna verdadeiro, irmãos, é a obediência. E a obediência, ela não é num lugar exclusivo. Ela é em qualquer lugar onde nós estamos. Saul estava enganando a si mesmo. E nós não podemos enganar a nós mesmos. Ah, eu vou na igreja e está tudo bem. Não, não é. É uma parte. Mas aqui é o resumo da nossa semana.
É o resumo da que a gente vive durante a semana, porque ser crente é ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, é todos os dias. Mas parece que a gente vem assim, dia de cultuar o Senhor, beleza, a gente vem, aí parece que segunda-feira nós vamos viver uma vida independente de Deus. O que eu não consigo entender, irmãos, de todo o meu coração, é quando tem uma formatura. Eu não consigo entender. Quando tem uma formatura, quando ele entra na faculdade, ele fala, foi Deus que abriu essa porta para mim, foi Deus que olha, e eu vou glorificar o Senhor. Mas quando chega na formatura, irmãos, tem a entrada do formando, sim ou não? Eu não vi um crente que na entrada, ele entra com a Bíblia. Não vi um crente que entra com um louvor, mas ele se junta com os outros, com uma música mundana, e descem até o chão. Mas estão na igreja de domingo levantando as mãos. Quem nós estamos enganando? Quem nós estamos enganando? Em vez de entrar e glorificar a Deus, exaltar e falar, eu sirvo um Deus vivo, que me sustentou até aqui, que me trouxe até aqui. Mas não, negam, porque ser crente é só ser crente na igreja. Afirmando que estava ouvindo a voz do Senhor, e Saul, ele está afirmando, eu estou ouvindo a voz de Deus, quando na verdade, ele estava ouvindo a voz do seu próprio ego. E ele começa a ir mostrando o resultado para se justificar. E olha, ele sendo confrontado, que ele tinha pecado, que ele não estava ouvindo a voz do Senhor. Sabe o que ele veio? Ele fala assim, não, Samuel, você está enganado. Eu fiz o que o Senhor falou, bendito sejas tu, Senhor. Ó, que linguagem espiritual. Eu executei a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é sim, sim, e não, não. Não tem, mais ou menos. Não tem, eu vou dar um jeitinho aqui. Olha o que o Senhor fala. Porque não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste despojo e fizeste o que era mal perante aos olhos do Senhor. Olha, ele sendo confrontado ao que ele vai falar. Mas Saul disse a Samuel, pelo contrário, eu tenho ouvido a voz do Senhor, segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e destruí totalmente. O que ele estava falando? Olha aqui os meus resultados. Diante da confrontação, a gente fala, mas Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Não, Senhor, eu estou lá na igreja todo sábado, todo domingo. Senhor, eu estou lá na igreja, estou buscando a Tua face. Mas às vezes só está de corpo presente, mas o coração está longe. Porque nós estamos escolhendo o que ouvir, como ouvir. Porque de fato nós falamos assim, Senhor, toma conta dessa área. Mas essa área aqui não, essa área o Senhor não sabe. Eu sei dessa área, eu que vou caminhar nessa área. Ao invés de se render ao Senhor, em vez de se dobrar ao Senhor. Então não se iluda, irmão, nem sempre aquilo que a terra aplaude, o céu está aplaudindo, nem tudo aquilo que está se abrindo é porta de Deus, às vezes é porta do engano. Paulo, quando ele quis ir para um certo lugar, o próprio Espírito de Deus o impediu, e muitas vezes Deus está fechando portas na nossa vida, e nós estamos atribuindo ao diabo, mas são portas de livramento. São prova para nos preservar, são portas fechadas para nos guardar. Então, irmãos, não se mova, e eu quero já chamar o ministério de louvor aqui. Então, não se mova, irmãos, por resultado. Não se iluda com a performance, mas se mova por obediência. Porém, Samuel disse, tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra? Então o Senhor nesta noite, irmãos,
não está pedindo para você sacrificar. O Senhor não está pedindo para você fazer um grande sacrifício. O Senhor não está pedindo para você fazer promessa. O Senhor não está pedindo para você andar de joelho. O Senhor não está pedindo o seu dinheiro. O Senhor não está pedindo a chave da tua casa. O Senhor não está pedindo para você fazer coisas mirabolantes. Não, o Senhor não quer nada disso hoje. Ele nunca quis essas coisas. Sabe por quê? Todas as coisas são dele. O que você pode dar para Ele? O que eu posso dar para Ele se tudo é dele? Tudo vem dele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Então o que o Senhor quer hoje de mim, de você? O Senhor quer hoje que nós, o quê? Obedeça a sua palavra. Porque eis que melhor do que sacrificar, do que atender, melhor do que as gorduras, do que os carneiros, melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor quer hoje a sua obediência total, a sua obediência integral, não parcial. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir para que nesse momento você possa se colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. E talvez você olhe para a sua vida hoje. Talvez você olhe para certas áreas da sua vida hoje. E você tem falado assim: poxa, que fracasso que eu tenho vivido. Mas deixa eu te falar. Fracasso é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. Talvez aos teus olhos você acha que você tem fracassado. Mas talvez aos olhos de Deus, Deus tem te peneirado, tem te afiado e tem te preparado. Porque quando José começa a passar, vendido como escravo, parecia que ele estava fracassado. Quando José, então, vendido como escravo, vai servir na casa de Potifar, e ele estava prosperando lá, e de repente a mulher dá em cima dele, e aí ele sai dali, por uma acusação injustamente, e ele volta, e por conta disso ele vai para a prisão. Parece que ele estava fracassado. Lá na prisão, abandonado, e aí ele lembra lá do padeiro e do copeiro, e aí ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e aí ele fala assim: olha, quando quando estiver lá, lembra-te de mim, e aí obtém-se a vitória, e parece que Deus esqueceu dele. Mas um certo dia, numa posição lá, que Faraó, o rei da Babilônia tem um sonho de Nabucodonosor. Não, Nabucodonosor não, estou fazendo confusão. Quando lá no Egito, Faraó mesmo, tem um sonho lá das vacas, se lembra lá, e José se coloca ali diante do Senhor. Porque tudo aquilo que aparentemente era fracasso na vida dele, preparou para um momento de exaltação que nem os seus olhos imaginaria do cumprimento da promessa de Deus. Talvez você ache que áreas da sua vida têm sido um fracasso, mas você não tem entendido o trabalhar de Deus. Você não tem entendido o tempo de Deus. Porque, irmãos, sucesso é estar no centro da vontade de Deus. E você está disposto a estar no centro da vontade de Deus? Se renda a Ele nessa noite. Para de sacrificar. Para de fazer o que Deus não pediu para você fazer. Então somente obedeça. O Senhor Jesus, quando
nós éramos inimigos de Deus, Ele nos deu o melhor, o seu Filho. Se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele deu o melhor, o seu Filho, o que Ele nos dará agora? Isso se chama graça, favor imerecido. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Nesta noite, em nome de Jesus, se ofereça a Ele.